Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da imprensa esportiva brasileira aí reagindo a essa vitória do Flamengo frente aí o Botafogo por 3-0, né? Um clássico aí do Rio de Janeiro, e o Mengão venceu e briga aí, né, pelo Brasileirão. Vamos ver o que a imprensa falou aí, sem mais enrolações. E agora aí galera, com um vídeo. O Flamengo devolve a diferença de gols, 3-0. Curioso, né? E são 9 vitórias no estádio Newton Santos, o popular Engenhão, nos 10 últimos jogos. Impressionante, né? 22 mil pessoas apenas, um público pequeno. Só colocaram 30 mil ingressos à venda, no sinal de que a diretoria da SAF conhece a própria torcida, porque o estádio comporta 45 mil. Se você colocar ali ingressos atrás do gol, ali 5 mil para a torcida do Flamengo, quando couber, vai vender tudo, né? E você poderia vender 40 mil ingressos, que chegasse a 39, 38, 35, 22 mil apenas. O que mostra que mesmo o clássico, com 1.500 ingressos apenas para os rubro-negros, nem assim a torcida do Botafogo comparece. É impressionante, né? O que aconteceu, de fato, lá em Buenos Aires, eu queimei a língua, que eu não acreditava, e falei que eu não acreditava numa presença maciça da torcida do Botafogo, nem do Atlético, realmente foi exceção. Queimei a língua legal, mas por conhecer a torcida do Botafogo, naquele dia todo mundo foi, né? Pelo menos uma vez na vida, né? Porque ninguém vai ao jogo, gente. 22 mil pessoas. Se não vai no jogo do Flamengo, que é o grande rival, né? Vai quando? Né? Muito bem, o Flamengo venceu por 3-0, um bom aproveitamento das chances criadas. O Flamengo conseguiu aí 3 gols, teve, que eu me lembro aqui, 5 chances, né, boas, os gols marcados e aquelas oportunidades do primeiro tempo, nas cabeçadas de Samuel Lino, que foi muito na direção do goleiro Léo Link, e a cabeçada do Luiz Araújo, né, que foi melhor até, tirando ali do goleiro, né, do goleiro botafoguense, mas tirando demais, a bola foi para fora. Foram cabeçadas em que os caras estavam livres, né, e poderiam ter tido um resultado melhor. E os gols, né, nas chances criadas, o Botafogo teve alguma chance, é natural que tenha, mas não conseguiu aproveitar, muito mal Arthur Cabral, né, e o Pedro foi decisivo, com um gol e uma assistência. Um detalhe só do Pedro que eu vou dizer que me incomodou, e vocês talvez concordem comigo. Segundo tempo, 1-0, ele foi dar um lençol lá perto do meio-campo, uma chapéu no Barbosa, né? E a bola saiu, ele caiu. Depois o Botafogo iniciou um ataque. Quer dizer, pô, não precisava daquilo, o jogo não estava resolvido. Sabe? Fora isso, excelente. Finalização perfeita de uma grande jogada do Arrascaeta no primeiro tempo. O Arrascaeta não estava bem no jogo, mas ele é de fato um jogador de jogadas geniais. E depois ele, boa jogada do Cebolinha, que não vinha acertando as jogadas na partida, deu o passe para o Pedro, e o Pedro é ótima assistência para o Luiz Araújo. E o outro gol, né? O Cebolinha participando da construção da jogada do gol, veio do banco. E o gol que matou a partida, bola roubada por Carrascal, que custou caro, eu critiquei muito o preço do jogador, mas está se justificando, e a gente tem que dizer isso aqui, claro, a gente fala com o maior prazer, elogiar o jogador é sempre muito bom, melhor do que criticar. E o Carrascal põe na cabeça do Plata, que na primeira bola que ele participou, cabeceou com perfeição. O Flamengo fez 3-0. Uma vitória muito convincente, mostrando uma reação do Flamengo depois de voltar de um período de 10 dias aí sem partidas. O Flamengo finalizou 11 vezes, Botafogo 16. E das 11, o Flamengo mandou 3 nas redes, né? Finalizações do gol, o Flamengo teve 5, o Botafogo teve 5. Então o Flamengo teve aí 5 arremates certos e marcou 3 gols, um alto índice de aproveitamento, melhorou bem aí nesse aspecto. O Flamengo que tem o melhor ataque do campeonato. O Palmeiras melhorou muito sua formação, seu desempenho ofensivo, né? O Palmeiras tem 51 gols, o Flamengo tem 53, mas em gols sofridos, o Flamengo sofreu 13, o Palmeiras 23. O Flamengo sofreu, gente, 13 gols em 27 partidas, significa uma média de menos de meio gol por jogo. Vamos parar também, né? Join the AI. Parar com essa bobagem, chamar o Felipe Luiz de estagiário, essas bobagens. Ele pode cometer erros, acertos, a gente vai criticar quando errar, vai elogiar quando acertar. Hoje ele foi muito bem, inclusive as mexidas deram muito resultado, os jogadores foram decisivos, mas ele é um bom técnico, vai cometer erros, vai acertar, mas é preciso ter um mínimo de tolerância e paciência. Samuel Lino não foi bem, sentiu muito também o gramado, se atrapalhou, escorregou, pisou meio na bola, ou seja, ele não foi bem, mas também não vamos aqui tentar execrar um belo jogador que ele é, e que vai ser muito importante para o Flamengo. Quem sabe no domingo já possa fazer uma grande partida diante do Palmeiras. O Palmeiras tem 3 pontos a mais que o Flamengo vencendo no domingo, o Flamengo se iguala, e se empatar não é o fim do mundo. Não depende mais de si, não importa. Aí uma derrota no Palmeiras ou 2 empates e muda tudo. Então, alto lá.
Tá? Tem muito jogo. Depois do jogo de domingo, tem 10 partidas para cada um. A maior sequência de vitórias na história dos pontos corridos foi do Internacional em 2020, já invadindo 2021, quando duelou com o Flamengo. O técnico era Abel Braga e o Inter venceu 9 jogos consecutivos. Ou seja, o Palmeiras vencendo jogos seguidos agora, vai vencer 15 seguidos, o Flamengo vai vencer isso tudo, 12 seguidos, muito pouco provável. Os dois deverão perder pontos, isso é evidente, tá? Aliás, o editor Alvita me corrige aqui, que não foi lençol, foi um talco de calcanhar, isso mesmo. Depois tentou levantar a bola também, né? Tentou um chapéu ali. Foi um pouquinho de cada um, Alvi. Enfim, não importa. Não é para fazer aquilo. Isso é o único porém. Que eu acho que o Pedro precisa estar concentrado no jogo e saber separar bem o momento que dá para fazer uma graça do momento que não dá para fazer graça. E que não dá para fazer graça mesmo. E não era momento para fazer graça ali. O jogo estava apenas 1-0. Muito bem. E é aquela coisa. Muita gente vai dizer aqui, não, mas por que não botou? Cara, o jogador tal antes ou depois... Vai muito do momento, vai muito do instante, vai muito de como a coisa está acontecendo. A gente tem que entender os pormenores também. Hoje eu acho que ele mexeu bem no time, os jogadores que entraram foram bem, isso é inegável, não dá para deixar de admitir, né? Como não? Por que não diríamos isso, né? Não teria o menor sentido. Mas foi bem hoje também o Felipe nas mexidas que fez. A finalização do Pedro no primeiro gol na jogada do Arrascaeta foi primorosa, primorosa. O Pedro tem que ser titular? Eu acho que sim. Mas o Pedro tem que entregar. Hoje ele foi muito inteligente, Marçal fazia uma marcação por perseguição e ele se deslocava para fora da área, como raras vezes eu vi, talvez nunca tenha visto o Pedro saindo tanto da área para arrastar a marcação, abrir espaço, fez um jogo coletivo, foi muito bem mesmo. Acho que hoje o Pedro fez uma partida. Só faço essa ressalva. Para que aquela jogada de efeito? E só. Eu acho que vale a pena destacar esse detalhe, porque, convenhamos, né? De repente, numa jogada dessa, perde a bola, sai um gol, e aí? Um gol do adversário, quero dizer, né? Seja em qualquer jogo. Então, só tem isso que eu acho que o Pedro precisa corrigir em relação ao jogo de hoje. Tem gente falando que veio da live do Bernardo. Aliás, galera, o Bernardo faz a live logo depois do jogo, eu entro um pouco depois. Abel é este treinador. Uhum. O Abel, ele raramente corre riscos que ele não tem que correr. Então, a minha impressão é que o Palmeiras vai tentar fazer algo que já fez diversas vezes, que é evidente, contra o Flamengo é um pouco mais difícil de fazer, mas o Palmeiras vai tentar obrigar o Flamengo a ser perfeito na sua maneira de jogar. O Flamengo gosta de sair de trás com a bola no chão, gosta de se estabelecer no campo do adversário. Para isso, conta com a capacidade técnica de todos os seus jogadores para executar essa tarefa de mover o time inteiro para frente. Erros nesse processo podem ser punidos. Foram punidos contra o Cruzeiro, naquela derrota que já faz tempo, quando o Cruzeiro venceu o Flamengo em Belo Horizonte. Foram punidos com o Santos e em algumas outras partidas nas quais o Flamengo não esteve, como diziam os técnicos espanhóis, fino no seu processo de jogo. Eu acho que o Palmeiras vai forçar erros nesse processo. Se conseguir, pode se dar bem. Se não conseguir, a coisa mais natural que vai acontecer é o Flamengo jogar no campo de ataque. E quando isso acontece, é sempre arriscado para o time que se defende. Mas o Palmeiras é uma equipe que se orgulha da sua capacidade defensiva também. Pois é, e é impressionante também a temporada do Arrascaeta. Incrível o que o Arrascaeta tá fazendo, tá bem fisicamente, e quando ele tá um pouquinho, né, com o ritmo de jogo e sem se machucar, ele consegue fazer grandes partidas. Mais uma assistência do Arrasca, ninguém segura, né, o Arrasca. E assim, ele é um cara que ele não precisa estar participando do jogo o tempo inteiro, todo, né? E ele não participa do jogo ativamente o tempo inteiro. Exato. Mas ele participou do jogo da maneira mais ativa possível no momento mais importante do jogo. Quando o Flamengo tinha muita posse, mas não tinha chance. Ele aparecia pouco, e aí ele veio buscar uma bola no meio campo, ganha um primeiro duelo físico no meio campo, gira e percorre espaço com a bola, força ganha um segundo duelo no corpo, né? Então ele foi buscar no meio. Ele teve duelo físico, girou e arrancou. Segundo duelo físico, sustentou no corpo e deu um passe genial pro Pedro. Não foi o passe mais genial que ele já deu, porque ele já deu vários, mas foi um passe, uma jogada genial com um passe maravilhoso. E o gol do Pedro, e a partir dali o jogo fica confortável para o Flamengo. Então, assim, esse é o cara genial, também é o cara que participa o tempo inteiro e tá o jogo todo sendo ativo na partida, e é o cara que
no momento certo, aparece com seu talento único e muda a cara do jogo. Esse é o Jordan de Arrascaeta, um jogador fenomenal, na sua melhor temporada no Flamengo, o melhor jogador do time, um dos melhores jogadores do campeonato. Para mim, o melhor jogador da temporada no futebol brasileiro é o Arrascaeta. Bola de ouro? E você vê como... Do campeonato brasileiro eu vou esperar um pouco mais. Da temporada... né? Janeiro a outubro, pra mim, era melhor. Você olhando o Flaco e o Vitor Roque, você dá um olhar. Já olhei pro Caio 10 rodadas. Já olhei pro Caio Jorge, hoje eu olho pro Vitor Roque, vou esperar um pouquinho. E você vê que aquilo que a gente conversou sobre o De Arrascaeta já há algum tempo, o fato dele parecer, né, a impressão que dá que, como ele está mais presente, porque está mais saudável, sim, ele tem mais oportunidades de ser o jogador decisivo que todo mundo sabe que ele é, e hoje, mais uma vez, isso aconteceu. A diferença que faz o cara estar... Eu imagino que ele está numa forma física que ele não atinge há algumas temporadas. Sim, concordo. E se sentindo bem como ele não se sentia já há algum tempo. Seja porque ele convive com aquela lesão que é meio crônica e aparentemente isso foi solucionado. Seja porque ele passou um tempão saindo e voltando, saindo e voltando. E aí quando volta, demora para estar se sentindo no auge. E a arrancada que ele dá para fazer a assistência do primeiro gol é própria de um jogador que está num grande momento físico, com a idade que ele tem. Então o trabalho feito pelo e com o Arrascaeta, a gente precisa elogiar, porque isso coloca um jogador totalmente decisivo no melhor da sua forma. A gente tem números, e eu vou colocar sobre a temporada do Arrascaeta, a gente vai colocar na tela, e eu vou jogar também para o Zupac, porque esse lance de hoje é bem marcante, Zupac. Vamos lá, dá aula em campo. Arrascaeta na temporada pelo Flamengo, sem estadual e Supercopa. 39 jogos, é o quarto no ranking do time, é um número expressivo, 17 gols, é o artilheiro, assistências 12, é o garçom, então 29 participações em gol, finalizações por jogo 2,1, chances criadas por jogo 1,6, deu uma assistência diante do Botafogo. Impressionante. É muito impressionante, porque assim, a gente tá falando de um cara que é fino, é muito refinado e tudo é minimalista nele. Ele recebe e finaliza, ele dá um passe. Então ele tem jogar lampejos, ele tem consistência genial em coisas simples. A jogada, eu não me lembro de uma jogada do Arrascaeta no futebol brasileiro. Claro, certamente tem, mas não tem assim a baciada, senão a gente lembra de uma arrancada em que ele vai fisicamente, ele uniu o ponto final da jogada, a genialidade que ele costuma ter num passe simples, mas com uma arrancada ali de quem tá bruto, porque os caras que trombaram nele não eram pequenos. Isso aí é o equivalente do futebol à jogada no basquete, que o cara que é ala pivô, grande, forte, da cabeça do garrafão, corta 2 marcadores e dá um passe para o lado para um jogador embaixo da cesta. E esse cara dá uma cravada maravilhosa. Foi isso que ele fez. E assim, um jogador que não está bem, até, desculpa... Não, imagina lá, a gente tá vendo... Um jogador que não está bem, ele nem tenta fazer isso. É isso. Porque ele sabe que ele vai perder a bola. Exato, ele foge desse enfrentamento. A condição física do Arrascaeta hoje permite que ele pratique o seu futebol técnico de maneira mais apurada, né? E o gol, para mim, meu gol predileto do Arrasca na temporada, que é o gol contra o Vitória, não teve a arrancada que teve nesse gol, mas teve duelos. É um gol que ele duela 2 vezes, então é mais um gol em que ele usa muito o atributo físico para poder desfrutar, no fim da conversa, do atributo técnico que ele tem, como ninguém tem no futebol brasileiro. São 39 jogos para 29 participações em gols. E esse é o número de centroavante. Poderia ser o número do Pedro, poderia ser o número do Vitor Roque, poderia ser o número do Yuri Alberto. Não, é o número do 10 do Flamengo. Vitor Roque fez o 11º gol hoje, né? 12º, né? Ele fez 2, né? Então foi para... E ajuda a explicar a temporada iluminada do Arrascaeta. E para o Flamengo, nesse jogo específico, a ótima notícia de não ter tido nenhum jogador convocado para a data FIFA. Então pôde desfrutar dos seus jogadores numa condição física melhor. É a primeira vez em sei lá quanto tempo que o Flamengo não tem ninguém convocado. Isso fez diferença, claro, para o trabalho que o Felipe realizou nesses 10 dias. Importantíssimo para o Flamengo nas suas pretensões de conquista do título do Campeonato Brasileiro, principalmente porque o Palmeiras também fez a parte dele, né? O jogo aqui começou 30 minutos depois da partida iniciada do Verdão, e a gente acompanhava aqui não só o desempenho do Flamengo diante do Botafogo, mas também o outro jogo que estava rolando, porque agora, reta final de campeonato, as coisas começam a funilar, e o Flamengo, né, tinha essa pressão de ter perdido a liderança do Campeonato Brasileiro para a equipe do Palmeiras
Palmeiras precisava desse resultado diante do Botafogo, aqui no estádio Newton Santos, na casa, né, da equipe alvinegra. Então, jogando no gramado sintético, tinha toda essa questão envolvendo. De La Cruz, por exemplo, não veio para o jogo pelo lado do Flamengo, porque foi poupado dessa grama sintética. O Flamengo também estava sem o Saúl, por conta de dores que ele vem sentindo no calcanhar. Então, o Felipe Luiz, ele mandou a campo que ele considerava de melhor, né? Um meio campo ali com o Jorginho, com o Everton Araújo, e viu do outro lado a equipe do Botafogo também bem remendada. Depois dessa data FIFA, né? O Botafogo, antes mesmo da paralisação do Campeonato Brasileiro, já vinha de uma derrota para a equipe do Internacional. E aí, no meio da data FIFA, perdeu o Caio Pantaleão. Hoje, mais uma vez, o Marçal jogou improvisado na zaga ao lado do Barbosa. Perdeu também o Montoro, que estava com a seleção argentina sub-20. Então, um Botafogo com mudanças também, que entrou em campo. O Newton estava suspenso. Então, o início de jogo ficou ali um pouco frio, né? A gente tinha uma impressão de que se caminhava para o final do primeiro tempo, até mesmo com 0-0, até que o gol do Flamengo sai dos pés do Pedro aos 40 minutos da primeira etapa e deu uma reacendida não só na equipe rubro-negra, mas também como na partida. Na volta para o intervalo, o Botafogo até esboçou uma reação, teve boas oportunidades, finalizações, mas aí lá na frente o Arthur Cabral perdeu o que poderia ser a melhor chance de empate da equipe do Botafogo na partida. Logo na sequência, ele passou a ser vaiado pelo torcedor aqui no estádio Newton Santos e foi substituído pelo David Ancelotti com menos de 10 minutos do segundo tempo. O Cris Ramos entrou no ataque do Botafogo, mas não o suficiente para conseguir, de fato, balançar as redes, levar mais perigo ao gol, né, a meta do goleiro Rossi, e em contrapartida o Flamengo, então, também começou a mexer, né, o técnico Felipe Luiz promovendo mudanças na equipe, conseguindo chegar ao segundo gol com o Luiz Araújo, e na sequência depois mais mudanças, o Carrascal entra no campo de jogo, junto também o Plata, e o Plata no primeiro lance dele, primeiro toque na bola, ele recebe um passe ali do Carrascal que deixou o Cuiabano no chão, conseguiu desbancar, né, essa marcação da lateral esquerda do Botafogo, promovendo o passe, e aí o Plata vai lá e empurra para o fundo da rede, o que foi o terceiro gol da equipe do Flamengo no jogo. Hoje é que nós não tivemos um grande público, até por conta dessa oscilação da equipe do Botafogo, né? Houve uma grande promoção de ingressos, o sócio-torcedor que comprava um poderia trazer mais 2 convidados, mas ainda assim os bilhetes não foram esgotados, 22 mil torcedores estiveram aqui presentes. O Botafogo deu uma estacionada na tabela de classificação com 43 pontos somados e o Flamengo foi a 58 pontos. Tem um jogo a menos, né? Mas o Palmeiras também tem. E aí, no próximo final de semana, o grande jogo clássico. O Flamengo vai receber o Palmeiras no Maracanã. No jogo de hoje, o Jorginho e o Arrascaeta estavam pendurados e ficaram quietinhos, sem reclamação, porque não queriam ficar suspensos, né, evidentemente, para essa final antecipada aí do campeonato que vai acontecer no domingo. Então, os dois à disposição do treinador também para esse confronto diante do Palmeiras, enquanto o Botafogo enfrenta o Ceará no Castelão. Então, no final do jogo, vaias não só para o técnico David Ancelotti, mas também para o time do Botafogo, que foi chamado de time sem vergonha das arquibancadas, e do lado da torcida do Flamengo, um alívio, festa também, torcedor inclusive que ainda permanece por aqui aguardando toda a saída do torcedor alvinegro. Napoleão. Então é isso, galera, chega mais ao fim do vídeo aqui do canal, espero que vocês tenham gostado. Vimos aí o que a imprensa esportiva, né, de todo o Brasil falou sobre esse jogo, né, entre Flamengo e Botafogo. Na verdade, Botafogo e Flamengo, um jogo fora de casa, né, um jogo muito importante, um clássico, onde o Flamengo poderia ter empatado, né, perdido pontos, mas venceu um clássico, né, direto aí, e conquista esses 3 pontos, muito importante para o campeonato. Mas o que achou, galera? Comenta sua opinião pra gente aqui, inscreva no canal e até o próximo vídeo.